E o Senhor, Ele tem dado neste momento, nesse tempo, para a minha vida, algo muito precioso, que é a revelação da sua palavra. E o Senhor diz assim, filha, você precisa proteger isso. Você precisa fechar e proteger tudo que eu lhe der. Tudo que eu lhe der. E um sonho, irmãs, que eu tive há um tempo atrás, que o Senhor falou para mim sobre a questão da palavra, eu disse assim, Senhor, eu nem sei falar. Isso há um tempo atrás eu falei, que eu dividi com vocês outro dia. Eu falo atropelado, eu emendo as palavras, eu como as palavras, eu escreço de algumas vogais. E no sonho o Senhor disse, como Ele disse para Jeremias, irmãs, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. E o Senhor hoje de manhã Ele me fez lembrar desse sonho. E vocês vão entender, irmãos, onde que eu quero chegar, né? Toda essa introdução que eu estou falando para vocês, do que tem acontecido. E na semana retrasada, nós estávamos naquele processo de mudança, onde eu estava resistindo muito, eu não queria me mudar. Mas na terça retrasada, que eu ouvi ministração aqui, porque, irmãs, uma mudança, ela requer muita organização. Quando você faz uma mudança, é roupa para organizar, é louça para organizar. E eu não tinha, na minha mente, eu não tenho tempo para fazer isso. E essa mudança foi de repente. Não é aquela mudança que você pensa assim, vou me mudar, comprei uma casa nova, uau! Né? Vou organizar aquela felicidade, botar as coisas na caixa e organizar, uau, vou para uma outra casa. Não foi isso. De repente, nós precisamos nos mudar. Nós vamos nos mudar. Porque a casa que nós estávamos, realmente estava com muita infiltração, muito vazamento. E não era só de fora para dentro, era de dentro para dentro. Se eu tomasse banho no meu banheiro, chovia na cozinha. Estava exatamente assim, irmãs. Então já tinha, na verdade, há um tempo, nossa necessidade de nós mudar. Se alguém fosse jantar lá em casa, não dá para tomar banho. Deus o livre, ninguém tomava banho. Então já tinha essa necessidade, mas foi acontecendo, foi indo, nós, um dia vai restaurar, né, vai arrumar, enfim. Só que daí o Senhor entrou com a provisão. Ele deu uma casa para nós nos mudar. E depois daquela terça-feira, daquela ministração, que estava me incomodando, porque eu tenho muitas coisas, meu filho casa em janeiro, minha filha faz 15 anos em fevereiro, e tem uma correria, e tem o livro, é final de ano, e tem uma demanda de coisas. Quem é que não corre no final do ano? Todo mundo corre no final do ano. Aí eu tenho 2 eventos, algo lindos para mim organizar, ajudar. O casamento do meu filho, que é 31 de janeiro, e a festa da minha filha, que é 27 de fevereiro. Formatura da minha filha em dezembro. Imagina como é que eu estou. O lançamento do livro em março. Aí eu assim, como é que eu vou fazer uma mudança agora? Não tem como, minha cabeça não processava, irmãs. Ela não processava. E aí, na terça-feira retrasada, quando a irmã Regina ministrou, estava um peso isso no meu coração. Estava pesado. Eu não fui só isso que eu entreguei, foi outras coisas na minha vida, mas isso eu também entreguei. Senhor, parece tão simples, mas isso pode me causar uma irritabilidade, uma falta de paciência. E eu preciso vigiar. E quando aí na quarta-feira, que eu realmente saí daqui do culto decidida, acabou de ficar lamentando, eu vou arrumar as coisas e pronto. De manhã eu não fui para a empresa, quarta-feira e comecei a tirar tudo. Hoje é Deus, chega de prorrogar. E ali organizando as roupas, o Senhor falou assim, filha, para essa restauração física dessa casa, eu providenciei uma casa. Por que você resiste tanto às mudanças que eu quero fazer na tua vida? Você acha que eu não vou providenciar o que preciso, o que é necessário? Irmãs, olha, as minhas roupas foram com lágrimas. De tanto que eu chorei na presença do Senhor. De tanto que eu chorei na presença do Senhor.
E eu tenho orado, sabe, irmãs, muito por um avivamento na nossa cidade, para a nossa cidade mudar, para o nosso estado. E o Senhor me falou assim, filha, ali arrumando as coisas. Porque realmente a gente tem vivido algo diferente, eu tenho vivido algo diferente no Senhor nesse tempo. Mas porque eu estou permitindo o Senhor fazer, irmãs. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não, de forma alguma. Eu sou igual a vocês. A diferença é que eu estou permitindo viver isso nesse tempo. E eu estou me esforçando para isso, eu estou renunciando a algumas coisas para viver esse tempo com o Senhor de uma forma diferente. E quando a gente faz algo para o Senhor, a gente colhe. E eu tenho vivido algo diferente no Senhor. E o Senhor falou assim, filha, você acha mesmo que o que tu está vivendo é ainda o avivamento que eu quero lhe dar? Filha, você acha ainda que tudo que está acontecendo na tua vida ainda é tudo que eu posso lhe dar? Filha, tu estás de joelho na água, querendo mergulhar. Tem muito mais, filha. Tem muito mais. Tem muito mais. E isso, irmãs, não é só para mim. Eu estava num retiro na semana retrasada e também falou muito essa palavra comigo também sobre isso. Não é só para mim, é para vocês também. Porque eu tinha direcionado totalmente uma palavra numa outra direção nessa manhã. E quando esse selo caiu, eu entendi e eu fiz questão de selar. Porque eu sei que vocês que estão aqui têm sede e fome da presença do Senhor. Eu sei que vocês que estão aqui anseiam por algo do Pai. Eu sei que vocês estão aqui querem viver algo no Senhor. E eu quero que você saiba que a providência do Senhor, ela vem quando nós decidimos a viver algo com o Senhor. Eu quero ler para vocês, antes de entrar na palavra que vai realmente ser a palavra direcionada para essa noite, eu quero ler com vocês Efésios 3, do 14 ao 20. Só que eu não quero que vocês leiam comigo. Eu quero que vocês façam com as mãos assim. Assim. Porque Efésios 3, 20, do 14 ao 20, tem como título que Paulo ora novamente. E eu quero fazer essa oração para vocês, irmãs, nessa manhã. Então eu quero que vocês recebam, por isso eu quero que vocês façam assim com as mãos para vocês receberem. E quando eu terminar de falar isso, eu vou dizer para vocês fechar a mão. E vocês guardar isso que eu vou entregar para vocês sobre essa palavra. Porque não são as minhas palavras, irmãs. É a palavra do Senhor, que diz assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de que toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidas com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizadas e alicerçadas em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheias de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pode fechar a mão. Glória a Deus. Ora, aquele que é poderoso, irmãs, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Muito mais. E agora eu quero ler com vocês Jeremias 32, do 6 ao 15, aonde eu colei esse selo na minha Bíblia.
Jeremias 32, do 6 ao 15. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que Hanamel, filho do seu tio Salum, virá falar com você dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Hanamel, filho do meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse de resgate. Compre. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Assim, comprei de Hanamel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote. E pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com um selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato, e as condições como a cópia aberta. Aí entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Hanamel, filho do meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pegue essas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que conserve por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Aleluia. Irmãs, como falei, hoje de manhã na oração das sentinelas, em algum momento o Espírito Santo, a gente tem os nossos propósitos de oração semanais, e o Espírito Santo ele dirige alguns direcionamentos de oração. E hoje, pela primeira vez, eu falei, né, que o Senhor, né, veio orar por escritura, por móveis, por imóveis. E de tarde uma irmã me ligou: pastora, a senhora orou, né, sobre isso. E eu estou vendo o imóvel, falou algumas coisas: Senhor, a tua palavra se confirmando. A tua palavra se confirmando. Porque é assim, irmãs, quando o Senhor tem um direcionamento, Ele vai confirmando durante o dia. Porque o Espírito Santo, Ele está direcionando. E que é, irmãs? Que terra era essa, Anatote, que fala aqui que Jeremias comprou? Anatote era onde Jeremias tinha nascido. E ela significa: Deus responde às orações. Jeremias, quem era Jeremias, né? Ele era um sacerdote que foi escolhido com os 12 anos. Muito pequenininho ele foi chamado pelo Senhor. E o Senhor fala a ele: antes que você fosse formado no ventre materno, eu já te conhecia. E antes que saísse da madre da sua mãe, eu já tinha te santificado. E o que é santificar, irmãs? E uma outra irmã de tarde mandou uma mensagem falando sobre Moisés, que ele tirasse suas sandálias, porque o lugar é santo. O que é santificar, irmãs? Santificar significa literalmente o processo pelo qual se separa algo ou alguém para um propósito. Não para uma necessidade, mas para um propósito. Deus precisava separar Jeremias. Era necessário da parte de Deus separar Jeremias, essa separação. E essa separação, irmãs, de nós, existe algumas renúncias. Porque não tem como ser separada por Deus e continuar junto às coisas instituídas pelo homem. Portanto, todas nós, que somos escolhidas pelo Pai, Deus vai nos pedir algumas renúncias. E quando nos permitimos viver essa separação, essas renúncias, como eu falei para vocês, eu tenho vivido muitas renúncias, muitas separações.
para viver algo novo do Senhor, para receber algo novo do Senhor, há uma necessidade de renúncia. E quando você permite, viver essas renúncias, você começa a viver o verdadeiro avivamento na sua vida. Deus dá uma visão a Jeremias. Porque toda pessoa, irmã, separada, toda pessoa escolhida, vai receber visões da parte de Deus. A visão apurada do seu lar, do seu esposo. Uma visão apurada dos seus filhos. Uma visão apurada do seu chamado. Uma visão apurada da palavra de Deus. Uma visão do pecado quando ele quer entrar na sua vida e na vida dos seus. Quando você decide viver algumas renúncias, o Senhor começa a ampliar a tua visão. Ele amplia a visão. E uma das coisas que chama a atenção foi a visão que Deus dá ao profeta Jeremias. E por que eu estou falando um pouquinho de Jeremias, quem era ele, o escolhido, desde quando, essa visão? Para nós entender um pouquinho sobre aquilo que o Senhor vai ministrar no coração de vocês, assim como ministrou no meu coração. Deus pergunta ao profeta Jeremias: o que tu vês, Jeremias? Ah, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Não era uma oliveira, não era uma figueira, era uma vara de amendoeira. E por que Deus queria mostrar, e por que Deus mostrou aquela vara para Jeremias? Porque a amendoeira era a primeira árvore a despertar no inverno para florescer logo na primavera e sim dar o fruto. Deus disse em resposta para ele: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra, porque ela há de se cumprir. Jeremias não imaginava, irmãs, que ele passaria por um tempo de inverno. E por isso que o Senhor mostra, dá aquela visão para ele daquela vara. Para que ele pudesse entender que aquele inverno ia passar, uma nova estação ia chegar e iria ter frutos. Todas nós temos um tempo de inverno. Todas nós temos um tempo de inverno. Talvez algumas de vocês estão exatamente nessa estação. Talvez algumas de vocês estão já aquele inverno que não passa. Que poderia ser 3 meses, mas não passa, está um tempo. Talvez você chegou exatamente nessa noite vivendo este inverno. Mas eu quero que você saiba que esse tempo de inverno vai passar. Que esse tempo de inverno, ele tem início e ele tem fim. Ele vai passar. E quando nós lemos Jeremias 32, aonde estava Jeremias, irmãs? Na prisão. Quando nós lemos essa palavra que o Senhor veio chegando a ele para comprar aquela terra, aonde estava Jeremias? Na prisão do palácio do rei. Na prisão do palácio do rei. E naquele lugar, naquele inverno, o Senhor fala com Jeremias e diz para ele: sabe aquela terra chamada Anatote? O seu tio vai vir até você, vender para você, e você vai comprar. E que cidade era essa, irmãs? A cidade de Anatote. Um solo cheio de pedra, um solo petrificado, mas era a terra aonde Jeremias tinha nascido. E Jeremias, quem ele era? Filho de um sacerdote. Então aquela terra, apesar das notícias que Jeremias estava ouvindo lá na prisão de como estava aquela terra um dia ela foi abençoada. Aquela terra um dia foi abençoada. Mas a apostasia entrou.
Os intrusos começaram a entrar e invadir. O exército babilônico começa a tomar posse daquela terra. E o Senhor, querendo restaurar aquela cidade que tinha promessas, lá na prisão ele fala com Jeremias. E Jeremias não precisou ir até o seu tio. Jeremias não precisou sair dali, ninguém pegou um guarda, não pegou, ele levou para algum lugar. A palavra fala que o tio dele vai até lá, vender para ele. Quando o Senhor tem promessas nas nossas vidas, a provisão chega. O Senhor faz o extraordinário. Ele move da maneira que Ele quiser. Não é da nossa maneira. Talvez Jeremias, quando recebeu essa palavra, deve ter pensando, imagino eu, irmãs, não está ali. Tá, mas eu estou aqui na prisão, como é que eu vou comprar? Talvez você está vivendo exatamente esse inverno. Senhor, eu não sei como fazer. Eu não sei como mudar essa situação. Eu não sei mais nem como falar, eu não sei o que falar, já desisti. Eu quero que você saiba nessa noite que a provisão vem do Senhor. E o extraordinário vem dEle. Vem da maneira dEle, não vem como nós imaginamos. A provisão do Senhor, irmãs, é no sobrenatural. Nós nunca vamos conseguir imaginar como Ele faz. Irmãs, eu não imaginava, no momento que o Senhor ia providenciar uma casa exatamente quando a gente decidisse realmente se mudar. Ah, pastora, mas né, pudesse alugar uma casa, comprar. Não, irmãs, vocês não entendem. O Senhor, Ele providenciou uma casa, irmãs, que no início eu botei um monte de defeito. Mas a casa é muito melhor da que eu morava, muito melhor. Mas a minha visão estava distorcida. O meu eu não querendo fazer, desobedecendo. Colocava um monte de defeito. E cada dia que eu passo naquela casa, irmãs, que estamos já trabalhando para ser realmente nossa, e ficar ali na verdade, né? Cada dia que eu passo, eu vejo a mão do Senhor naquele lugar, que eu não imaginava. Irmãs, tudo aquela casa fala comigo. Tudo aquela casa fala comigo. Todos os ambientes, as paredes, a porta, a pedra, a cor, cada lugar. O Senhor, Ele me levou para um lugar novo. Novo. E Ele ampliou a minha visão. Esses dias apareceu, não vou entrar nisso mais rapidamente, um pombo na porta adormecido. Outro dia apareceu um pão. As sentinelas estão sabendo. E elas não estão sabendo de hoje, onde a minha fisioterapeuta falou assim: sabe que eu olhei a tua porta e eu tirei uma foto da tua porta? Olha isso, irmãs. Porque a tua porta ela não é tão grande, ela tem um tamanho grande, mas tem duas vidas do lado que parece que é um portão, uma porta enorme. E eu falei para o meu esposo: vamos copiar a porta dela. Deus, Jesus amado, que essa porta tem, gente? Essa porta, irmãos, tem um mistério que vocês não têm noção que o Senhor está ministrando no meu coração. Mas não é para hoje essa palavra não, tá? É essa que eu ia trazer, tem uma palavra sobre isso. Mas o Senhor falou que não era para ser hoje. E eu obedeci. Quando caiu esse selo, eu obedeci. Quando quebrou a asa dos meus livros, eu obedeci o Senhor, porque eu estava indo para uma direção. Depois que eu tive fisioterapia, antes, depois que ela falou, eu, pai, essa palavra, mas não era. Não era. Vamos lá, irmãs, voltando aqui. Irmãs, aquele lugar, ele estava exatamente estava invadida pelo exército babilônico. E aquele exército começa uma posse naquela terra. Os intrusos começam a entrar naquela terra. Por quê, irmãs? Porque era a terra da promessa.
Era uma terra abençoada. E o inimigo é exatamente assim. Ele começa a olhar você, ele começa a olhar os teus filhos, ele começa a olhar o teu esposo, ele começa a olhar o teu chamado, ele começa a ver a tua postura, ele começa a te observar. Aí os intrusos começam o quê? Começam a fazer enormes crateras. A palavra fala que aqueles intrusos na terra de Anatote, eles começaram a cavar buracos, abrir algumas crateras, porque o solo era de pedra, era duro, era inacessível. A terra era dura, inacessível. Aí o diabo, os inimigos, eles pegam aquela terra e começam a fazer um monte de buracos nela. E começam a deixar aqueles buracos abertos, como armadilhas. E eu não sei, irmãs, quais são os buracos que o diabo tem tentado, tem aberto dentro do teu lar. Eu não sei quais são os buracos que o inimigo tem tentado, sabe? Porque muitas vezes a gente está com o coração fechado e ele tem batido, fazendo alguns estragos na tua vida. Sabe por quê? Porque ele quer tirar aquilo que é mais precioso que está dentro de você. Ele quer tirar aquilo que é mais precioso, que está dentro do teu lar. Dentro do teu lar. E a palavra fala que é isso que eles faziam, sabe? Fazer aqueles buracos, abrir aquelas crateras, querendo tirar, deixar aqueles buracos para que realmente pudessem armadilhas e outros pudessem cair e levar o quê? A escravidão. Satanás, ele faz isso, ele abre um coração, ele deixa vazio como um buraco. E o que tinha de precioso se perde. Quantos vazios, irmãs, eu tenho visto, quantos vazios eu tenho visto sendo preenchidos pelo materialismo, pelo feminismo, pela impureza sexual, pela irritabilidade, pela impaciência, pela incredulidade, vazios na alma, sendo preenchidos pela mágoa, pelo rancor, pela inveja, pela falta de perdão. Aqueles buracos, irmãs, que eram feitos, como eu falei, aquele povo que morava lá começou a ser capturado, levado em cativeiro. E o Espírito Santo me falou, filha, todo vazio de alma leva a ser humano a uma situação de cativeiro. Todo vazio de alma leva nós a um cativeiro. E um cativeiro, irmãs, é aquilo que põe sobre você um jugo. Até uma pequena mentira, para você sustentar essa mentira, ela vira um cativeiro. Até uma pequena mentira, para você sustentar ela já vira um cativeiro. Jeremias, eu imagino lembrando daquela terra, da onde era o lar da sua promessa, aonde havia comunhão com Deus, onde havia comunhão entre eles, entre a família. Sabendo das notícias que aquela terra agora, ela estava sendo destruída, que os babilônios já estavam lá, tomando posse daquele lugar. Eu não sei o que representa para você essa terra. Sabe, essa terra de Ananote, eu não sei o que representa para você. Mas Deus tem uma promessa para mim e para você. Quem sabe o diabo está tentando abrir um buraco, ou já abriu no teu legado como mãe, como filha. Quem sabe ele já abriu um buraco no teu legado como esposa, um buraco no teu ministério, nas tuas finanças, naquele projeto que o Senhor te deu.
Mas nós precisamos lembrar que Anatote significa Deus responde às orações. E chegou um novo tempo, irmãs. Um novo tempo. Um novo tempo. Para a nossa vida, para a nossa família. Chegou um novo tempo, irmãs. Eu vejo um novo tempo. E eu tenho certeza, irmãs, que você foi separada também, assim como o profeta Jeremias. E Deus está dizendo que Anatote é a terra da promessa. Sabe, a terra do avivamento. Sabe, a terra do altar dele. E eu quero reforçar uma outra coisa, irmãs. Jeremias não estava na prisão porque pecou contra Deus, não. Pelo contrário. Talvez você esteja aprisionada, sabe, em cativeiro espiritual, emocional, pelo sofrimento que está sobre o teu lar. Porque geralmente, irmãs, sabe, quem está na prisão, no cativeiro, não consegue circular numa linha reta. Quantas vezes um problema de um filho, do esposo, e você fica com a mente, sabe, trabalhando, pensando, e vai para um lado e vai para o outro, e não consegue ajudar, a mente parece que não tem, você não sabe o que fazer, você fica andando ali, não sabe o que fazer. Isso é um cativeiro, irmãs, isso é uma prisão. Porque você não vê saída. Mas Jeremias, ele estava na prisão. E quando nós somos escolhidas, mesmo estando aprisionadas pelo sofrimento do nosso lar, por alguém que está sofrendo do nosso lado, e nós estamos sofrendo junto, o Senhor, Ele amplia a nossa visão. Ele amplia a nossa visão e nos mostra o que nós devemos fazer. E o que o Senhor fala para Jeremias? Compre aquela terra que é tua por direito. E eu tenho certeza, irmãs, que o Senhor, Ele vai revelar algo para a sua vida, que tem que ser feito, para que a promessa que está destinada para a sua vida, para que haja restauração daquilo que se perdeu. O Senhor, Ele vai ampliar a tua visão e os teus ouvidos e vai entregar aquilo que precisa ser feito em nome de Jesus. O Senhor vai ampliar a tua visão, irmãs. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mesmo que você esteja na prisão, irmãs, injustamente. Senhor, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Jeremias estava na prisão porque ele estava pregando a palavra e o rei não aceitou. Talvez a tua escravidão, sabe, é um sofrimento de um filho. E você fala, Senhor, eu não fiz nada. Por que eu estou passando por isso? Talvez uma situação no teu lar com o esposo e você fala, Senhor, eu não fiz nada. Por que eu estou passando por isso? Irmãs, o Senhor, Ele não tirou os olhos de você. Ele não tirou os olhos de você. O Senhor falou para Jeremias, está vendo, Jeremias, aquela terra de Anatote? A terra onde a incredulidade entrou, a terra, de repente, onde a droga entrou, aonde o desânimo, a depressão, aonde o desemprego, a tristeza, o divórcio, a separação, a doença. Está vendo? Está vendo, filha? Está vendo? Aonde o intruso entrou e fez um buraco. Está vendo, filha? Sim, Senhor, eu estou vendo. Jeremias, eu vou mandar a provisão. O teu tio vai ir falar contigo para vender. Porque pela lei, a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. E Deus começa a fazer uma promessa dentro da prisão.
Deus falou, compra, pega a escritura, e a escritura será selada, porque é tua por direito de herança. Oh, aleluia! Senhor, mas como comprar algo que está nas mãos do inimigo? Como fazer isso, Senhor? Filha, compra, porque é tua por direito. É tua por direito de resgate. Irmãs, o filho é teu. O esposo é teu. A mãe é sua. A família é sua. O seu lar é teu. Este emprego, essa situação, esse chamado. Quantas vezes você diz e ora: a minha herança, Senhor, está na posse do inimigo. O meu chamado está na posse do inimigo, Senhor. Está um embaraço. Nada se resolve, nada acontece. Quantas vezes você fala: Senhor, aquele emprego, essa situação financeira do meu lar, Senhor, as promessas. Quem sabe você está com o coração sangrando nessa noite, irmãs, porque o diabo fez um buraco no teu coração, e você já perdeu até a esperança. Você tem dado passos de sobrevivência, mas eu quero que você pegue essa escritura nessa noite. Essa escritura, essa terra, aquilo que o diabo tem tentado roubar, fazendo um buraco, te colocando em escravidão, que você pega essa terra por direito, pegue essa escritura que está selada, porque o selo, irmãs, o selo é a marca do sangue de Jesus, é a marca da promessa. E quando Satanás falar para você, dizendo: olha, eu vou pegar o teu filho, olha, eu estou trabalhando no teu corpo, na tua mente, olha, eu vou pegar o teu esposo, você vai falar assim: não, Satanás, não, Senhor, essa escritura é minha por direito. Eu comprei, eu selei com o sangue de Jesus. Ela está selada. Não, Senhor, pode sair, Satanás, vai saindo, porque essa terra é minha e tem o selo da promessa. Oh, aleluia, ela tem o selo da promessa. Oh, vão se colocar de pé, irmãs. O tempo tem passado. E quando caiu, irmãs, esse selo que eu recebi lá no retiro que eu fui ministrar, eu colei na minha Bíblia. E eu entendi. Esse selo, irmãs, é uma proteção. Ele disse assim: filha, sela, filha, fecha e sela. Pega a escritura, pega tudo que eu estou te dando, fecha, filha, sela, guarda os teus filhos, guarda o teu esposo, guarda o teu lar, guarda a visão que eu estou te dando, guarda a revelação, guarda a filha. Irmãs, e eu colei, destaquei e colei esse selo. E aí o Senhor falou assim, porque a palavra fala: todo buraco, irmãs, a palavra fala no final, que aquela terra, aqueles campos e vinhas, que aquela terra teria vinhas. Sabe o que diz, irmãs, lá em Jeremias
32, 36. Promessa de esperança tem um título. E ela fala assim: agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dessa cidade, da qual vocês dizem que foi entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome, pela peste. Sabe, filha, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito do teu filho, a respeito do teu marido, do teu lar, do teu chamado, do emprego, aquilo que foi entregue a Satanás, aquilo que o intruso entrou, fez buraco, roubou o que tinha de mais lindo lá dentro, aonde há tristeza, choro. Sabe, filha, essa terra, o 38 diz assim: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhe darei um só coração e um só caminho. Filha, o teu lar, ele será o meu povo. Eu serei o Deus deles. E eu lhe darei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias. Para o seu próprio bem, o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porque porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afaste de mim. Terei alegria em lhe fazer o bem, e o plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Uau! Aquela terra que foi invadida, que foi levada em cativo, que tinha sido roubado, toda a beleza, aquela terra onde havia destruição, aquela terra onde não tinha, o povo estava disperso, desviado, aquela terra onde Jeremias nasceu, a terra da promessa, onde havia os sacerdotes, aquela terra que estava perdida. O Senhor cumpre a promessa e Ele restaura. Ele restaura, é porque Ele responde às orações. Ele restaura porque Ele ouve as orações, irmãs, e Ele ouvia a oração de Jeremias. Quantas vezes Ele ouviu falar da sua terra e não aceitou? Senhor, eu não aceito. Eu não aceito a destruição daquele lugar. Eu não aceito, Senhor. Aquela terra que era cheia de buraco, o Senhor começa a sacudir aquele solo. Os buracos começam a ficar cheios, fechados. E aonde tinha cratera começa a nascer vinha. E os ramos começam a passar, começam a nascer, e os frutos começam a aparecer. Ei, irmão, os frutos vão começar a aparecer. Os frutos vão começar a aparecer dentro do teu lar. Aquilo que estava perdido será restaurado. Aquilo que se perdeu, aquilo que o inimigo fez, que ele entrou e tirou aquilo de valor, aquilo que era belo, aquilo que ele levou em cativeiro, aprisionou. O Senhor está dizendo: filha, oh, eu estou colocando uma terra nova. Eu estou colocando uma terra nova, filha. Uma terra nova. Uma terra nova, semente nova. O inverno vai passar, filha. O inverno vai passar. A escravidão vai passar. E você vai colher frutos. Você vai colher frutos. Oh, aleluia.
A palavra fala que aqueles filhos que estavam levados em cativeiro, eles começam a voltar. Oh, aleluia! Você consegue entender, irmãs? Aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam em cativeiros, começam a voltar. Oh, eles começam a voltar para os seus lares. Começa a voltar para dentro dos seus lares. Os teus filhos vão voltar, irmãs. Os teus esposos vão se render à palavra do Senhor. O seu lar será restaurado. A sua saúde será restaurada. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aquela terra onde a fala era de destruição, ela foi conhecida como terra da vinha, a terra do fruto. Irmãs, tudo que o Senhor está fazendo em você alcançará a sua casa. Tudo que o Senhor fazer em você alcançará a sua casa. Oh, aleluia. Eu quero que você traga no altar a sua escritura. Sejam ela o seu filho, o seu esposo, o seu lar, você, a sua doença, a sua dor, porque ela será selada. A palavra fala que havia testemunhos e nós somos os testemunhos. Nós somos as testemunhas. As testemunhas. E nessa noite nós vamos selar toda a escritura. Toda a escritura. Aquilo que o Senhor está te devolvendo. E você vai selar o selo da promessa. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu não sei, irmãs, o que o diabo roubou. Eu não sei qual foi o buraco que ele fez. Mas o Senhor está dizendo: filha, eu ouvi as tuas orações. Eu ouvi as tuas orações. Filha, eu quero selar. Vamos selar, filha, compra. Porque é teu por direito. É tua por direito. Oh, aleluia. É tua, filha. É tua, a família é tua. Os filhos são seus. O esposo é seu. A sua saúde, o seu corpo é teu, filha. Oh, o emprego que talvez que você perdeu. O seu chamado. Oh, Jesus. Aleluia.